Em 2019, Jeffrey Epstein foi encontrado morto em uma cela no Centro de Detenção Federal MCC em Manhattan. Esta notícia chocou a sociedade e gerou uma onda de desconfiança na justiça. A versão oficial, suicídio por enforcamento, causou ceticismo até entre altos funcionários. O procurador-geral dos EUA, William Barr, chamou as circunstâncias da morte de Epstein de tempestade perfeita de erros e expressou indignação sobre como um prisioneiro de tão alto perfil poderia ter sido deixado sem supervisão. A investigação revelou violações flagrantes. 2 guardas, responsáveis pela vigilância naquela noite, adormeceram e falsificaram os registros de verificação das câmeras. Além disso, as câmeras de segurança perto da cela de Epstein, misteriosamente, falharam no momento crítico, o que alimentou ainda mais as teorias da conspiração. A morte de Epstein tornou-se um símbolo da confiança quebrada. As vítimas, que esperavam justiça há anos, ficaram indignadas porque ele não enfrentaria julgamento. A sociedade estava convencida de que a verdade nunca viria à tona e que seus cúmplices influentes permaneceriam impunes. A frase "Epstein não se suicidou" tornou-se uma espécie de meme, refletindo a desconfiança geral nos resultados oficiais. Apesar das declarações do legista de Nova York confirmando categoricamente o suicídio, as dúvidas aumentaram. Um patologista particular, contratado pela família Epstein, chamou a atenção para fraturas nos ossos do pescoço, que são mais características de estrangulamento. Esses dados contraditórios apenas aprofundaram a sombra da desconfiança. No entanto, qualquer que fosse o veredito final sobre as causas da morte, um fato permanecia inquestionável. A morte de Epstein não restaurou a fé na justiça. Pelo contrário, tornou-se o ponto de partida para uma nova etapa de investigações e revelações. Esta morte quebrou a confiança no sistema prisional, na procuradoria, na capacidade do Estado de proteger os vulneráveis dos influentes. Para entender como foi possível uma queda tão flagrante na justiça, é necessário voltar às origens desta história, a figura do próprio Epstein, seu caminho para a riqueza e a rede de conexões que durante décadas lhe garantiram impunidade. Mas antes de fazermos isso, dê um like no vídeo e inscreva-se no canal. Com você, Cristiano Escuridão. Bem-vindo. Capítulo 1. Anos iniciais. Jeffrey Edward Epstein nasceu no dia 20 de janeiro de 1953 em Brooklyn, Nova York, em uma família simples da classe trabalhadora. Ele cresceu em Coney Island, em um complexo residencial fechado para trabalhadores da cidade. O seu pai trabalhava como zelador na prefeitura e a mãe como auxiliar na escola. Ambos eram descendentes de imigrantes. Desde jovem, Epstein mostrou talento excepcional para matemática. No ensino médio, destacou-se tanto que se formou mais cedo. Ele entrou na universidade, primeiro na Cooper Union, depois na de Nova York, mas nunca se formou. No entanto, a falta de educação formal não foi um obstáculo para suas ambições. Em 1974, aos 20 e poucos anos, Epstein inesperadamente conseguiu um emprego como professor de matemática em uma das mais prestigiadas escolas particulares de Nova York, a Escola Dalton. A contratação de um jovem professor sem diploma causou surpresa, mas o que chocou ainda mais foram seus modos. Segundo os relatos dos alunos, o novo professor provocava com sua aparência. Usava um casaco de pele, correntes de ouro e uma camisa desabotoada, o que claramente violava o rígido código de vestimenta da escola. Alguns dos alunos mais velhos lembraram que Epstein era um pouco relaxado demais, especialmente com as meninas. Podia ir a uma festa de estudantes onde os adolescentes bebiam álcool ou passeava pelos corredores, dando atenção desproporcional às alunas mais velhas. Embora não haja acusações diretas de assédio sexual registradas naqueles anos, o comportamento do jovem professor pareceu alarmante para muitos, tanto que pelo menos uma aluna reclamou à administração. Após trabalhar em Dalton por apenas 2 anos, Epstein deixou a escola em 1976. Um representante da administração
lembrou mais tarde que a demissão estava relacionada à atividade pedagógica insatisfatória. Mas como se descobriu, este breve episódio tornou-se um trampolim para a carreira futura. Na escola de elite, Epstein fez contatos úteis entre os pais dos alunos. Em particular, ele trabalhava como tutor particular do filho de Alan Ace Greenberg, CEO, do banco de investimento Bear Stearns. Essa conexão abriu-lhe portas em Wall Street. Sem hesitar, ao deixar a pedagogia, Epstein foi para a Bear Stearns, onde rapidamente subiu na carreira. Em Wall Street, um jovem financista rapidamente se destacou como um analista talentoso. O final dos anos 70 foi uma época de desenvolvimento acelerado do comércio de opções, exigindo conhecimentos matemáticos profundos. E foi aí que Epstein se destacou ao máximo. De acordo com a revista New York Magazine, resolver modelos financeiros complexos tornou-se um verdadeiro esporte para ele. Em poucos anos, ele já tinha sua própria clientela. Seus sucessos permitiram rapidamente acumular riquezas, o suficiente para contratar uma limusine particular com motorista. No entanto, Epstein não planejava ficar muito tempo como empregado assalariado. Depois de ganhar confiança e fazer os contatos certos, ele estava se preparando para dar um salto na verdadeira elite financeira. Capítulo 2. Grande salto. No início dos anos 80, Jeffrey Epstein fez um movimento ambicioso. Ele iniciou seu próprio negócio financeiro. Em 1982, ele abriu uma firma de investimentos chamada J. Epstein e Companhia, anunciando que lidaria apenas com clientes com um capital de 1 bilhão ou mais. Esta abordagem exclusiva gerou uma aura de mistério em torno da empresa. Espalharam-se lendas de que Epstein era um mago financeiro que multiplicava a riqueza dos mais ricos. Um de seus primeiros e principais clientes foi o bilionário Leslie Wexner, fundador do império da moda L Brands e proprietário da marca Victoria's Secret. Em 1991, Wexner contratou Epstein como seu gestor financeiro pessoal, dando-lhe controle sem precedentes sobre seus ativos. Reportagens afirmam que Epstein recebeu autorização para assinar nas contas de Wexner e, de fato, gerenciava sua riqueza. Este contrato rendeu a Epstein centenas de milhões de dólares em comissões e recompensas. Les Wexner reconheceu que Epstein estava envolvido em muitos aspectos de sua vida financeira, embora mais tarde tenha afirmado que não tinha conhecimento de quaisquer atos ilegais do financista. A parceria com Wexner não só enriqueceu, mas também legitimou socialmente Epstein. Com um patrono como esse por trás dele, ele entrou nas camadas superiores da sociedade. No início dos anos 90, Epstein se muda para uma luxuosa mansão em Manhattan, avaliada em mais de 50 milhões de dólares, a antiga propriedade de Wexner, que passou para ele em condições estranhas. Mais tarde, descobrir-se-á que Epstein enganou Wexner em pelo menos 46 milhões de dólares de fundos pessoais, algo que o próprio bilionário lamentou publicamente, chamando a sua confiança de um grosso erro. No entanto, naquela época, ninguém deu importância a isso. Epstein era visto como um financista e filantropo de sucesso, doador de projetos científicos e patrono de instituições de elite. Sua empresa transferiu o registro legal para as Ilhas Virgens dos EUA, o que proporcionou benefícios fiscais e maior sigilo nas operações financeiras. Além de Wexner, outros magnatas também apareceram entre os clientes de Epstein. Em particular, de acordo com uma investigação do Senado dos EUA, o bilionário Leon Black pagou a Epstein 158 milhões de dólares por consultoria em planejamento tributário e gestão de patrimônio. Esses pagamentos, feitos mais tarde, levantaram suspeitas, pois é difícil explicar pelo que exatamente Black, um dos investidores mais influentes do mundo, pagou uma quantia tão enorme a um financista desacreditado. Mais tarde, Black foi forçado a deixar o cargo de CEO da Apollo e pagar 62 milhões e 500 mil dólares, como parte de um acordo com o governo das Ilhas Virgens, para encerrar possíveis reivindicações sobre suas ligações com Epstein. Como Wexner, Leon Black negou estar ciente dos crimes de Epstein, distanciando-se dele após o escândalo. Até meados dos anos 2000, Epstein havia se estabelecido firmemente como um gestor de dinheiro para os escolhidos. Ao mesmo tempo, as fontes de sua riqueza permaneciam obscuras. Apesar dos frequentes epítetos de bilionário,
Oficialmente, sua fortuna no momento da prisão em 2019 foi avaliada em aproximadamente 560 milhões de dólares. Ele possuía uma enorme mansão em Manhattan com cerca de 2.000 metros quadrados, uma luxuosa residência em Palm Beach, Florida, avaliada em mais de 12 milhões de dólares, o Rancho Zorro, no deserto do Novo México, por 17 milhões, e um apartamento em Paris. Mencionou-se também suas propriedades no Caribe, ilhas privadas que o próprio Epstein brincava chamando-as de Little St. Jeffs, ou seja, a pequena ilha de Jeff. Em 1998, ele comprou a ilhota por quase 8 milhões de dólares, e em 2016, ele comprou a vizinha Grande St. James por mais de 20 milhões de dólares. Em sua homenagem, este local foi apelidado de Ilha de Jeff. No entanto, como descoberto mais tarde, para os moradores locais, esse nome tinha uma conotação um pouco mais sinistra. Capítulo 3. Dinheiro de Epstein. O enriquecimento surpreendente de Jeffrey Epstein foi acompanhado por inúmeras lendas e questões. Além das fontes óbvias, como a receita do gerenciamento de dinheiro de Wexner e consultoria para outros ricos, havia rumores sobre misteriosos fluxos obscuros de financiamento. Epstein se posicionava como um gênio financeiro, capaz de garantir lucros, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras. Ele evitava a publicidade. A empresa dele não publicava relatórios abertos, não tinha site, e a clientela permanecia praticamente desconhecida. Este vácuo de informação gerou especulações. Diziam que Epstein poderia estar envolvido em lavagem de dinheiro, ou até mesmo chantageando seus amigos influentes. No entanto, atualmente não existem provas diretas de tais afirmações, e grande parte do império financeiro de Epstein permanece um mistério. Em vez disso, o fato indiscutível é quais privilégios a riqueza de Epstein lhe proporcionava. Ele levava um estilo de vida extravagante de milionário e playboy, que era parte integrante de sua imagem. Epstein possuía um jato privado Gulfstream Boeing 727, que os meios de comunicação chamavam de Lolita Express, devido ao perfil específico de seus passageiros. Neste avião, ele viajava entre suas residências, Nova York, Flórida, Novo México, Paris, Caribe, transportando convidados, entre os quais estavam políticos famosos e celebridades. Sua mansão em Nova York era considerada uma das maiores residências privadas de Manhattan, com seu próprio cinema, centenas de obras de arte e até um consultório dentário particular para emergências. No Rancho Zorro, com uma área de 30 km² no Novo México, Epstein construiu um complexo de vilas luxuosas no meio do deserto, onde, segundo rumores, planejava realizar um sonho excêntrico de melhorar a humanidade, inseminando dezenas de mulheres com seu próprio DNA para criar descendentes com seus genes. Estas histórias fantásticas, incluindo que Epstein queria congelar seu corpo e cabeça após a morte para uma futura ressurreição, apenas sublinham a aura de ambições excessivas e desconexão da realidade que o cercavam. Além disso, a influência financeira de Epstein comprava indulgência, onde uma pessoa comum enfrentaria rígida responsabilidade. Quando, em 2008, ele recebeu uma sentença escandalosamente branda por crimes contra menores, muitos imediatamente atribuíram isso ao exército de advogados caros que ele contratou e suas conexões nas altas esferas. As finanças também foram importantes. Como parte de acordos extrajudiciais, Epstein pagou compensações financeiras a dezenas de meninas para resolver processos civis por assédio. Mais tarde, já após sua morte, o fundo de compensação iniciado pelos herdeiros das vítimas de Epstein pagará mais de 120 milhões de dólares a quase 150 mulheres, reconhecendo a extensão dos danos causados por suas ações. Grandes bancos fecharam os olhos durante anos para as operações financeiras suspeitas de Epstein. JP Morgan Chase, de 1998 a 2013, permitiu que ele sacasse grandes quantias de dinheiro e até mesmo forneceu empréstimos. Apesar disso, ele já era um criminoso sexual condenado. Em 2023, o banco resolveu uma ação coletiva de quase 200 vítimas, concordando em pagar compensações, e reconheceu que a colaboração com Epstein foi um erro. Outro gigante financeiro, o Deutsche Bank, também pagou 75 milhões de dólares para resolver amigavelmente
as reivindicações de que conscientemente se beneficiava ao prestar serviços para as contas de Epstein, fechando os olhos para os crimes do cliente. Portanto, o dinheiro para Epstein não era apenas uma fonte de luxo, mas também um escudo. Eles compraram para ele um estilo de vida inacessível para a maioria e, como se viu, a capacidade de evitar a justiça. Suas riquezas fabulosas, obtidas de fontes semimíticas, serviram por décadas como o lubrificante que fazia o sistema trabalhar a seu favor. No entanto, além do dinheiro, as pessoas não eram menos importantes. Aqueles que faziam parte do círculo íntimo de Epstein sustentavam sua imagem e, em última análise, provavelmente contribuíam para sua impunidade. Capítulo 4. Amigos e influência. No centro da rede de influência de Jeffrey Epstein estava sempre uma pessoa, Ghislaine Maxwell, filha do falecido magnata da mídia britânica Robert Maxwell, que conheceu Epstein no início dos anos 90 e se tornou sua assistente mais próxima e diretora social. Após a misteriosa morte de seu pai em 1991, Ghislaine se mudou de Londres para Nova York, onde rapidamente se integrou na alta sociedade. Foi graças a Maxwell que Epstein teve acesso ao mundo superior. Ela o apresentava a festas elegantes, apresentando-o a aristocratas, políticos e celebridades. Eles frequentemente apareciam em público juntos. Havia até rumores de um envolvimento romântico entre eles, embora mais tarde Ghislaine descrevesse seu relacionamento como profissional. No entanto, o papel de Maxwell estava longe de ser meramente decorativo. Inúmeras evidências indicam que Ghislaine Maxwell se tornou cúmplice-chave dos crimes de Epstein. De acordo com as ações judiciais das vítimas, foi ela quem recrutou meninas menores de idade para Epstein, enganando-as com promessas de emprego ou mentoria. Hoje, Virginia Giuffre faleceu em circunstâncias misteriosas. Ela afirmou que em 1999, quando ainda tinha 17 anos, foi contratada por Maxwell como massagista de um bilionário, mas acabou se tornando sua escrava sexual. Em um dos documentos do processo judicial, Giuffre afirmou que Ghislaine inicialmente a contratou como assistente, mas depois a forçou a fazer massagens sexuais em Epstein. Contos semelhantes foram contados por dezenas de garotas. Maxwell, supostamente, ganhava a confiança delas, prometendo oportunidades de carreira, contatos ou apoio financeiro, e depois as envolvia no círculo depravado de Epstein. A própria Maxwell negou todas as acusações, mas no ano de 2021, o Tribunal Federal com júri a considerou culpada em 5 acusações, incluindo o tráfico de menores com o objetivo de exploração sexual, confirmando seu papel como co-organizadora do esquema criminoso. Ghislaine Maxwell também foi uma figura importante na construção de uma ampla rede de contatos influentes de Epstein. No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, a casa deles em Nova York e a mansão em Palm Beach tornaram-se locais de encontro para celebridades mundiais. Entre aqueles que se comunicavam ou eram amigos de Epstein, havia pessoas muito conhecidas. Donald Trump, um empresário e então futuro presidente da América. Ele conhecia Epstein, pelo menos desde o final dos anos 80, através do círculo de milionários da Flórida. Em 2002, Trump deu uma entrevista à revista New York, onde chamou Epstein de um cara fantástico e observou que ele gosta de mulheres bonitas tanto quanto o próprio Trump. E muitas delas são jovens. Sem dúvida, Jeffrey adora sua vida social. É sabido que Epstein visitou o clube Mar-a-Lago, propriedade de Trump, 2 vezes, nos anos de 1997 e nos anos 2000, posando juntos para fotos. No caderno de Epstein, foram encontrados 14 números de contato relacionados a Trump e sua equipe. Mais tarde, após a prisão de Epstein, Trump se distanciou, afirmando que não falava com ele há muito tempo. A amizade, aparentemente, esfriou após um conflito em 2004. Bill Clinton, 42º presidente dos Estados Unidos. Depois de deixar o cargo, Clinton se envolveu em trabalhos beneficentes e, segundo ele, conheceu Epstein nesse contexto. Clinton viajou no avião particular de Epstein durante uma viagem humanitária à África em 2002, junto com o ator Kevin Spacey e o comediante Chris Tucker. Em uma entrevista, Clinton falou educadamente sobre a inteligência e generosidade de Epstein, destacando seu compromisso com a filantropia e seu conhecimento na área da ciência. No entanto, após o escândalo, os representantes de Clinton asseguraram que ele não era próximo do financista e não conhecia suas atividades ilegais. Apesar disso, os registros de voos mostram que Clinton usou o avião de Epstein
várias vezes. O ex-presidente nega qualquer comportamento inaceitável, alegando que todos os contatos com Epstein eram relacionados a atividades de caridade. O príncipe Andrew, duque de York, é o filho mais novo da rainha Elizabeth II. Ele conheceu Epstein nos anos 1990 por meio de Ghislaine Maxwell, com quem tinha uma longa amizade. Andrew visitou Epstein várias vezes. Eles foram vistos juntos em festas em Saint-Tropez, em férias na Tailândia, assim como na ilha particular de Epstein. Em 2001, segundo Virginia Giuffre, foi Ghislaine e Epstein que organizaram seu encontro íntimo com o príncipe Andrew em Londres. Giuffre alegou que foi forçada a ter relações sexuais com o príncipe quando tinha apenas 17 anos. Essas acusações se tornaram públicas após a divulgação de uma famosa fotografia em que, há então 17 anos, Virginia está ao lado do príncipe, com Ghislaine sorrindo atrás deles. O Palácio de Buckingham negou categoricamente qualquer má conduta por parte de Andrew. Ele mesmo afirmou que não se lembra desse encontro. No entanto, o escândalo custou ao príncipe seus deveres oficiais. Em 2019, ele foi efetivamente afastado de um papel público e em 2022 ele resolveu uma ação civil com Giuffre, pagando uma compensação substancial de cerca de 12 milhões de libras sem admitir culpa. Alan Dershowitz, um advogado famoso e professor da Universidade de Harvard. Ele fazia parte da equipe jurídica de Epstein durante o caso de 2008 e ajudou a fechar aquele mesmo acordo de sentença branda. Dershowitz também era amigo pessoal de Epstein e costumava visitar sua casa em Palm Beach. Posteriormente, duas mulheres acusaram Dershowitz de participar de exploração sexual. Em particular, Virginia Giuffre afirmou que foi forçada à intimidade com ele várias vezes sob as instruções de Epstein. Dershowitz nega veementemente essas alegações, chamando-as de totalmente falsas. Ele até trocou ações judiciais por difamação com Giuffre. As suspeitas sobre Dershowitz nunca resultaram em acusações criminais, mas seu nome está fortemente associado à história de Epstein como um exemplo de até onde o alcance desse caso foi. Leslie Wexner. Embora ele tenha sido mencionado como parceiro de negócios de Epstein, é importante adicioná-lo à rede de influência. Foi Wexner quem deu a Epstein legitimidade nos círculos de negócios e, de certa forma, o apresentou à elite americana. A longa associação com ele não apenas enriqueceu Epstein, mas também lhe deu a reputação de financista de bilionários. Em 2019, após a prisão de Epstein, Wexner rompeu publicamente com seu ex-conselheiro, dizendo que ele abusou de sua confiança e se apropriou de milhões de seus dólares. A declaração de Wexner mostrou que até aqueles que estavam há muito tempo na órbita de Epstein procuraram se distanciar da figura tóxica que caiu do topo. Estas são apenas algumas das figuras notáveis ao redor de Epstein. Seu livro preto de contatos continha centenas de nomes, desde príncipes sauditas e aristocratas europeus até celebridades de Hollywood e cientistas renomados. Parte desses contatos eram possivelmente conhecidos superficiais, enquanto outros indicavam laços estreitos. Epstein doou grandes quantias para a Universidade de Harvard, financiou laboratórios e projetos, tirou fotos com professores, criava a imagem de um benfeitor e pensador. Um escândalo na mídia surgiu em torno do MIT Media Lab, cujo diretor escondeu as doações de Epstein após sua condenação e foi forçado a renunciar. A rede de conexões de Epstein se tornou uma das razões da indignação pública, já que muitas dessas pessoas respeitáveis pareciam fechar os olhos para seu comportamento suspeito. Ele foi recebido nas melhores casas, mesmo após sua primeira condenação em 2008. Isso alimentou suspeitas de que amigos influentes poderiam ter ajudado Epstein a evitar responsabilidades sérias. Quando o escândalo eclodiu em 2019, quase todos eles se apressaram em se distanciar. Mas o fato permaneceu. Durante décadas, Epstein existiu no meio da elite, usufruindo de sua proteção ou concordância silenciosa. Essa rede de influência revelou-se tão terrível em suas consequências quanto os crimes cometidos por trás da fachada brilhante. E nenhum lugar personificava o lado sombrio da vida de Epstein, como sua ilha particular de Little St. James,
uma ilha infame que nunca dorme. Capítulo 5. A ilha que nunca dormiu. Entre todas as propriedades de Jeffrey Epstein, um lugar especial era ocupado por uma pequena ilha tropical no Mar do Caribe, Little St. James, localizada perto de St. Thomas, nas Ilhas Virgens Americanas. Depois de comprar este paraíso de 75 acres em 98, Epstein transformou-o na sua fortaleza pessoal. Ele limpou a vegetação natural, plantou uma fileira de palmeiras ao longo da costa, construiu uma mansão luxuosa, com piscinas e terraços. Em uma das colinas, havia um edifício quadrado e peculiar, pintado em azul claro e branco, com uma cúpula dourada, objeto de inúmeras especulações, que alguns chamavam de templo. O acesso à ilha era controlado. A segurança vigiava a costa 24 horas por dia, especialmente quando as iates turísticas ou grupos de mergulhadores passavam. Os guias locais sabiam que, mal se aproximassem das margens de Little St. James, os guardas surgiriam de seus esconderijos e cuidariam para que ninguém desembarcasse. Os moradores locais de St. Thomas sentiram algo sinistro na presença de Epstein desde o início. Após sua condenação em 2008, essa inquietação se transformou em repulsa. Todos chamavam sua propriedade de Ilha do Pedófilo, lembra Kevin Goodridge, residente de St. Thomas. Outros apelidos populares: Ilha das Orgias ou Ilha do Pecado. Este é o nosso canto escuro, diziam os locais em voz baixa, frequentemente evitando falar de Epstein em voz alta. Em uma pequena sociedade insular, havia boatos sobre jovens garotas vistas em Little St. James, sobre pessoas influentes que vinham de helicóptero ou de iate, mas ninguém reclamava abertamente. O medo do dinheiro e das conexões de Epstein era grande demais. Só depois da prisão de 2019, os ex-funcionários da ilha começaram a abrir a boca aos poucos. De seus relatos, surgiu uma cena assustadora. A equipe foi instruída a ficar fora da vista de Epstein e seus convidados. Se ele estiver na ilha, não apareça para ele e cuide do seu trabalho, lembrou um dos funcionários. De acordo com os testemunhos, quando Epstein chegava, todos os funcionários tinham que usar uniformes e não entrar em áreas restritas. Na casa principal, havia quartos onde ninguém, exceto Epstein, tinha permissão para entrar. Um funcionário mencionou 2 cofres misteriosos. O nível de sigilo em torno do cofre de aço no escritório de Epstein sugeria que havia algo mais do que dinheiro lá. Ele disse em um comentário para a Bloomberg: Epstein frequentemente realizava grandes obras na ilha. Ele contratava até 200 trabalhadores, que todos os dias eram trazidos de Ferry de São Tomás para construir novos projetos. Entre esse pessoal, também havia jovens garotas, embora alguns trabalhadores afirmem que não viram menores lá. No entanto, os depoimentos das vítimas dizem o contrário. Muitos episódios de violência ocorreram nesta ilha remota, longe dos olhos curiosos. Virginia Giuffre contou que ela, ainda menor de idade, foi levada várias vezes para Little St. James para entreter os convidados de Epstein. Outra vítima, Sarah Hanson, lembrou como tentou nadar para longe das margens da ilha após outro estupro, mas foi trazida de volta. Pelo menos uma garota, Maria Ferrer, afirma que sofreu abuso sexual lá quando tinha apenas 15 anos. Little St. James se tornou efetivamente um reino privado sem leis, onde Epstein reinava, escondendo seus crimes atrás das altas palmeiras. Mesmo após sua primeira condenação em 2008, a Ilha dos Pedis continuou a fervilhar de vida. Talvez Epstein achasse que em seu território ele estava fora do alcance da justiça. E por um tempo foi assim. Só depois da sua prisão em Nova York é que as autoridades federais prestaram atenção especial às propriedades caribenhas do milionário. 2 dias após a morte de Epstein, a 12 de agosto de 2019, agentes do FBI, acompanhados por alfândegas e pela polícia local, desembarcaram na ilha com um mandado de busca. Turistas de barcos próximos gravaram em vídeo como homens armados vasculhavam a ilha. Esta operação se tornou simbólica. Mesmo após a morte de Epstein, a investigação de seus crimes continuou e ganhou impulso. As provas coletadas na ilha, computadores, gravações de vídeo e documentos se tornaram parte de um grande caso
com o objetivo de responsabilizar todos os cúmplices. Little St. James não pertence mais a Epstein. Em 2023, foi vendido a um novo proprietário. No entanto, na imaginação pública, este idílio insular Esmeralda Azul sempre permanecerá manchado. A ilha, que nunca dormiu, é uma metáfora que reflete com precisão a atmosfera de festa contínua e horror que prevalecia em Little St. James. Foi lá, no paraíso tropical, que por milhões de dólares se escondiam segredos sujos que Epstein guardava há anos. Mas mais cedo ou mais tarde, todos os segredos vêm à tona, como aconteceu quando um grupo de meninas corajosas decidiu falar sobre o que viveram, iniciando um processo que acabou levando à queda de Epstein. Capítulo 6. Justiça quebrada. A história da impunidade de Jeffrey Epstein poderia continuar se não fosse pela persistência de algumas vítimas e policiais honestos que, em 2005, começaram a investigar suas atividades. Em março, os pais de uma menina de 14 anos de idade procuraram a polícia da cidade de Palm Beach, na Flórida, com uma queixa. A filha deles relatou que tinha sido convidada para a mansão de Epstein, recebendo algumas centenas de dólares por uma massagem. Mas durante essa massagem, o rico cometeu atos indecentes. O capitão da polícia de Palm Beach, Michael Ritter, levou a declaração muito a sério e iniciou uma investigação urgente. Os policiais realizaram operações secretas, monitoraram a propriedade de Epstein, entrevistaram empregados e começaram a identificar as meninas que visitavam a casa. Em poucos meses, a polícia descobriu um grande esquema. Descobriu-se que Epstein sistematicamente convidava meninas menores de idade, principalmente de famílias pobres, para massagens, que na verdade se resumiam à exploração sexual. Ele pagava entre 200 e 300 dólares por visita e pedia para trazer outras meninas, pelas quais pagava extra, criando assim sua própria rede de recrutamento. No outono de 2005, a polícia reuniu provas de pelo menos 1,5 dúzia de menores, que foram vítimas de Epstein em Palm Beach. Durante a busca na sua residência, foram encontrados cadernos com nomes de meninas, calendários de visitas e muitas fotos nus de menores em um cofre. Parecia que o caso era de ferro. Em junho de 2006, o dossiê foi entregue ao promotor do condado de Palm Beach para a apresentação de acusações. Mas neste ponto, ocorreu a primeira ruptura da justiça. O promotor do distrito, Barry Krischer, para surpresa dos policiais, encaminhou o caso ao grande júri, sem as acusações mais graves. Em julho de 2006, o grande júri apresentou apenas uma acusação de envolvimento em prostituição, e mesmo assim, referente a uma vítima de 17 anos. Isto enfureceu a polícia de Palm Beach, pois dezenas de episódios de corrupção real de menores foram documentados, e prostituição é um termo totalmente incorreto quando se trata de crianças. O chefe de polícia Reiter expressou abertamente seu desacordo com essa abordagem suave do promotor distrital. Como resultado, a polícia tomou uma medida sem precedentes. Pediu ajuda ao Federal Bureau of Investigation. O FBI abriu sua própria investigação sob o codinome Salto do Ano. Agentes federais, juntamente com a assistente da procuradora federal Maria Vilfani, continuaram a investigação, ampliando sua geografia e limites de tempo. Eles encontraram novas vítimas, incluindo aquelas que foram abusadas já no início dos anos 2000. Em maio de 2007, a Procuradoria Federal do Distrito Sul da Flórida apresentou um projeto de acusação com 60 acusações, incluindo tráfico de menores, solicitação de prostituição, conspiração e outros crimes graves. Os promotores também prepararam um memorando de 53 páginas, com uma descrição detalhada das provas e justificativa legal. Este documento pintava um quadro horrível de violência sexual em série, ao longo de muitos anos, contra pelo menos 40 meninas menores de idade. Parecia que o caso federal inevitavelmente levaria Epstein ao banco dos réus e provavelmente a décadas de prisão. No entanto, no outono de 2007, a situação mudou repentinamente. Uma equipe de advogados de alto nível de Epstein, incluindo o famoso advogado estrela Alan Dershowitz, o ex-promotor de impeachment de Clinton, Kenneth Starr, o experiente advogado criminal Jay Lefkowitz e outros, começou negociações agressivas com a promotoria. Eles usaram todos os meios possíveis, até mesmo apelando para Washington,
e a liderança do Departamento de Justiça. Em agosto de 2007, aconteceu uma reunião secreta no Hotel Marriott entre o Procurador Federal do Sul da Flórida, Alexandre Acosta, e o advogado Lefkowitz. Segundo os investigadores, Acosta fez concessões sem precedentes. 24 de setembro, as partes assinaram um acordo de confidencialidade. Pelos termos deste acordo, o Ministério Público Federal concordava em não apresentar acusações federais contra Epstein, encerrar a investigação do FBI e garantir imunidade de acusação a todos os possíveis cúmplices do financista. Em vez disso, Epstein teve que se declarar culpado de duas acusações relativamente menos graves no estado da Flórida: induzir uma menor à prostituição e conspiração para a prostituição e cumprir pena em uma prisão estadual. O acordo também o obrigava a se registrar como agressor sexual, pagar indenizações e resolver ações civis com as vítimas identificadas. O acordo NPA foi feito secretamente das vítimas e do público. Meses após sua assinatura, os advogados de Epstein e os promotores demoraram sua implementação, temendo publicidade. Por fim, em junho de 2008, Epstein chegou discretamente ao Tribunal do Estado de Palm Beach e formalmente se declarou culpado de duas acusações, nenhuma das quais mencionava diretamente que as vítimas eram crianças. O juiz estadual condenou-o a 18 meses de prisão e a 12 meses de prisão domiciliar. As condições da pena eram surpreendentemente brandas. Na época, Jeffrey Epstein, que tinha 66 anos, não foi enviado para uma prisão de verdade, mas sim para uma cadeia do condado de Palm Beach. Lá, deram-lhe uma ala separada, permitiram que contratasse seguranças particulares por conta própria e, o mais importante, alguns meses após o início da sentença, concederam-lhe um programa de liberação para trabalho privilegiado. 6 dias por semana, até 12 horas diárias, Epstein deixava a prisão e ia para o escritório da sua organização sem fins lucrativos em West Palm Beach, supostamente para trabalhar. Na verdade, ele passava os dias em conforto, recebendo visitantes, entre os quais, claro, havia mulheres jovens, frequentando restaurantes de luxo e apenas passando as noites na cela da prisão. Por bom comportamento, a sentença foi reduzida. Epstein ficou atrás das grades por apenas 13 meses e no verão de 2009 foi libertado. Este acordo foi chamado de bizarro por defensores dos direitos humanos e ex-procuradores federais o descreveram como sem precedentes de indulgência. Ela efetivamente interrompeu uma ampla investigação federal ao encerrar a investigação em curso do FBI sobre outras vítimas e possíveis cúmplices. Nos documentos do tribunal apresentados posteriormente em nome das vítimas, foi dito claramente que os promotores, incluindo Acosta, não apenas violaram a lei ao não informar as vítimas sobre o acordo, mas também conspiraram com os advogados de Epstein para contornar o controle público e enganar as vítimas. Por um longo tempo, os detalhes desse acordo foram mantidos em segredo. Apenas duas menores, identificadas nos documentos como Jane Doe 1 e Jane Doe 2, tomaram conhecimento do acordo de fato e, em julho de 2008, apresentaram uma ação contra o governo dos Estados Unidos, acusando a promotoria de violar seus direitos. As consequências do acordo com o diabo foram devastadoras para a confiança no sistema. Epstein saiu em liberdade quase como um vencedor. Ele evitou o Tribunal Federal e uma possível sentença de prisão perpétua. E o mais importante, garantiu imunidade para seus cúmplices. Entre aqueles que potencialmente obtiveram imunidade do acordo, estavam Ghislaine Maxwell e os subordinados de Epstein, que atraíam meninas abertamente. As vítimas ficaram com a impressão de que o Estado as traiu. A decepção foi tão profunda que uma das vítimas escreveu em uma carta aos promotores: "Vocês talvez sejam piores que ele, porque deveriam nos proteger." E essa indignação não foi sem fundamento. Somente no ano de 2019, um juiz federal reconheceu que a promotoria violou a lei ocultando o acordo das vítimas, embora tenha se recusado a anular o acordo de não processar posteriormente. Alexander Acosta, o arquiteto desse acordo, continuou sua carreira. Em 2017, Trump nomeou o ministro do Trabalho dos Estados Unidos. No entanto, quando os detalhes do seu papel no caso Epstein se tornaram de conhecimento público, graças a investigações jornalísticas,
Acosta enfrentou uma onda de críticas e, em julho de 2019, foi forçado a demitir-se. Uma revisão interna do Ministério da Justiça concluiu que Acosta demonstrou mau julgamento, mas não encontrou má conduta intencional. O caso Epstein, dos anos 2005 a 2008, é hoje citado como um exemplo gritante de padrões duplos na justiça, onde um rico recebe concessões únicas e inacessíveis a uma pessoa comum, mesmo considerando a gravidade dos crimes. O próprio Epstein, após ser libertado em 2009, praticamente não sofreu isolamento social. Ele voltou a levar uma vida de luxo, voando em jatos particulares para Paris e para sua ilha, recebendo convidados em Manhattan. Embora formalmente ele tivesse o status de criminoso sexual registrado e tivesse que se apresentar regularmente à polícia, isso pouco afetou seu cotidiano. Muitos de seus amigos influentes continuavam a se comunicar com ele. Por exemplo, em 2011, o príncipe Andrew foi fotografado no Central Park, na companhia de Epstein, já após sua condenação, o que causou mais um escândalo na Grã-Bretanha. Epstein doou fundos para as instituições mais prestigiadas de Harvard, MIT, museus, que aceitavam o dinheiro, fechando os olhos para o seu passado. Parecia que ele havia escapado da justiça, mas o descontentamento crescente e a luta das vítimas pela verdade eventualmente dariam frutos. E esse momento chegou após mais de 10 anos, quando o caso de Epstein, que parecia enterrado por acordos, foi inesperadamente reanimado pela pressão da opinião pública. Capítulo 7. O retorno do caso. Por quase 10 anos após o acordo escandaloso, Jeffrey Epstein viveu em liberdade e muitos pensaram que ele havia escapado para sempre das garras da justiça. Mas, de repente, a situação começou a mudar. Em 2008, a publicação Miami Herald publicou uma série de artigos da investigadora Julie Brown chamada Perversão da Justiça, que expôs em detalhes a história dos anos 2005 a 2008. Os artigos incluíam entrevistas com mais de 60 vítimas que não receberam justiça devido ao acordo com Epstein. Esse avanço jornalístico causou alvoroço em nível nacional. A sociedade ficou chocada com a escala dos crimes e a leniência da sentença. A atenção foi atraída para o caso. Houve exigências para rever o acordo e punir os funcionários culpados. E embora fosse difícil cancelar o acordo de 2007 legalmente, foi dado um impulso para novas ações. Na primavera de 2019, a Procuradoria Federal do Distrito Sul de Nova York iniciou sua própria investigação sobre Epstein. Procuradores de Nova York observaram que a jurisdição do acordo NP estava limitada ao sul da Flórida e que também poderiam ter ocorrido crimes de Epstein em Nova York. Eles convocaram um grande júri, chamaram novas testemunhas e, secretamente, recolheram provas sobre as atividades do financista em Manhattan e outros lugares. Várias mulheres desempenharam um papel importante ao concordarem em testemunhar sobre os eventos ocorridos após o ano de 2005 e fora da Flórida. Em 6 de julho de 2019, as autoridades tomaram medidas. O jato particular de Jeffrey Epstein pousou no aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey, vindo de Paris. Os agentes do FBI já esperavam por ele na escada. Epstein foi preso imediatamente. Na sua mansão em Manhattan, ao mesmo tempo, foi realizada uma busca que encontrou dezenas de fotos indecentes de meninas menores de idade, guardadas em um cofre junto com um monte de diamantes, dinheiro em espécie e um passaporte austríaco, falsificado em nome de outra pessoa, mas com a foto de Epstein. Essas descobertas aumentaram ainda mais as suspeitas sobre a escala dos crimes e a propensão do suspeito para fugir. No dia 8 de julho de 2019, em Nova York, as acusações foram divulgadas. Um grande júri apresentou acusações federais contra Epstein por exploração sexual de dezenas de meninas menores de idade, bem como por conspiração para tráfico sexual. O documento afirmava que Epstein recrutava e atraía meninas menores de idade para que fossem à sua casa em Nova York e Palm Beach, onde ele realizava atos sexuais com elas, pagava centenas de dólares em dinheiro e depois pagava a algumas delas para trazer outras. Assim, Epstein criou uma vasta rede de vítimas menores de idade que ele explorou sexualmente, alegaram os promotores. Foi claramente afirmado que, para manter o fluxo de vítimas, ele não agia sozinho.
Ele foi ajudado por cúmplices, cujos nomes não foram diretamente mencionados, mas a referência a Ghislaine Maxwell e outros era óbvia. Epstein apareceu no tribunal de Manhattan e declarou sua inocência. Os advogados tentaram conseguir a sua libertação sob fiança, oferecendo condições inéditas: uma fiança de até 100 milhões de dólares e prisão domiciliar na sua mansão com segurança privada, paga por ele mesmo. No entanto, o juiz Richard Berman recusou, citando o perigo óbvio para os outros e a comunidade que o réu representa. Ele observou que não confia em promessas quando se trata de um réu como este. Portanto, Epstein permaneceu sob custódia até o julgamento. A captura no dia 19 foi um momento decisivo. Para dezenas de mulheres que acreditavam que Epstein havia escapado da justiça para sempre, surgiu uma esperança. A mídia chamou este evento de uma segunda chance para a justiça. As vítimas saíram uma a uma da sombra e contaram suas histórias de violência diante das câmeras de televisão. A acusação tornou-se uma espécie de revanche do sistema pelo fracasso de 2008. Mesmo o ministro do Trabalho Acosta, que estava no centro das críticas, teve que dar uma conferência de imprensa para defender seu antigo acordo, afirmando que os promotores estaduais estavam prontos para liberar Epstein completamente e que a intervenção federal na época, supostamente, resultou em alguma sentença. Essas explicações convenceram poucas pessoas e Acosta renunciou alguns dias após a prisão de seu ex-acusado. Após a prisão de Epstein, outros detalhes interessantes sobre sua vida começaram a surgir. Os promotores informaram que, durante a busca em Manhattan, encontraram entre os documentos um passaporte austríaco dos anos 80 com a foto de Epstein, mas com outro nome. No campo de cidadania estava escrito Arábia Saudita. Não se sabe por que esse documento foi necessário, mas sua presença confirmava que Epstein estava se preparando para quaisquer cenários, até mesmo para uma fuga repentina do país. Também foram apreendidos 70 mil dólares em dinheiro e mais de 40 quilates de diamantes preciosos em seu cofre. Os promotores argumentaram que tudo isso é sinal de um alto risco de fuga, pois Epstein tinha os recursos e conexões internacionais para se esconder da justiça. 2 semanas após a prisão, 18 de julho de 1919, o tribunal decidiu definitivamente manter Epstein sob custódia até o julgamento. Ele foi transferido para o bloco de detenção especial na prisão MCC. Fora das paredes da prisão, uma grande história estava se desenrolando. O Congresso dos EUA iniciou audiência sobre um antigo acordo. O ministro Acosta renunciou após apresentar seu relatório. A mídia publicava novos detalhes diariamente sobre as vítimas e cúmplices. O próprio Epstein parecia se preparar para uma longa batalha. Seus advogados recorriam contra a decisão de negar fiança. No entanto, o desfecho veio muito rápido e de forma inesperada, deixando mais perguntas do que respostas. Capítulo 8. Recompensa. 10 de agosto de 2019. Segundo o relatório oficial, às 6h30 da manhã, os guardas encontraram Jeffrey Epstein sem resposta na cela da prisão MMC em Manhattan. Ele estava deitado no chão, com um laço improvisado feito de lençol ao redor do pescoço. O pessoal da prisão chamou os médicos. Tentaram reanimar Epstein, mas sem sucesso. Às 6h39, ele foi levado ao hospital, onde sua morte foi oficialmente confirmada. Um dia depois, a principal médica legista de Nova York, Barbara Sampson, realizou uma autópsia e concluiu que a causa da morte foi suicídio por enforcamento. Esta conclusão acalmou temporariamente algumas especulações, mas apenas temporariamente. Uma reconstrução retrospectiva, com base em documentos, câmeras de vigilância, onde trabalhavam, e confissões de guardas, mostra um quadro alarmante de negligência. Primeiramente, é importante notar que este não foi o primeiro incidente preocupante com Epstein na prisão. Em 23 de julho de 2019, menos de uma semana após a negação da fiança, Epstein foi encontrado no chão de sua cela com hematomas no pescoço em estado semiconsciente. De acordo com uma versão, ele tentou se enforcar. Por outra versão, ele foi atacado por seu companheiro de cela, Nicholas Tartaglione, um ex-policial acusado de 4 assassinatos. Ele, claro, negou o ataque e até afirmou que foi ele quem salvou Epstein do suicídio. Seja como for, Epstein foi salvo naquela ocasião e a administração da prisão
colocou-o sob vigilância de suicídio, um regime especial onde o prisioneiro é constantemente monitorado e mantido em uma cela sem objetos que possam causar danos. Curiosamente, apenas 5 dias depois, Epstein foi retirado da vigilância de suicídio e colocado sob monitoramento psicológico, um regime menos rigoroso, que previa verificações a cada 30 minutos. Isso aconteceu a pedido de seus advogados, que garantiram que o cliente estava bem e insistiram para que ele fosse devolvido ao bloco geral. Epstein foi colocado em uma cela dupla, com outro prisioneiro, mas no dia 9 de agosto, seu colega de cela foi transferido para outro bloco por razões desconhecidas, e Epstein ficou sozinho. Embora as regras exigissem não deixar o recente suicida sem um vizinho. Justamente na noite de 9 para 10 de agosto, era a vez da dupla de guardas Tova Noyel e Michael Tolles. Eles deveriam realizar rondas a cada meia hora e registrar que tudo estava bem com os prisioneiros. No entanto, como a investigação revelou, das cerca de 10h30 da noite até 6 da manhã, os guardas não entraram na cela de Epstein uma única vez. Em vez disso, eles dormiram no trabalho e, por várias horas, navegaram na internet vendo móveis e motocicletas. Para esconder sua negligência, falsificaram o registro de rondas, indicando que realizaram as rondas conforme o cronograma. Essas violações flagrantes foram descobertas em novembro de 2019. Noelle e Thomas foram acusados de falsificação de documentos governamentais e negligência. Assim, entre 10 da noite e 6 da manhã, a cela de Epstein ficou completamente sem vigilância. Não se sabe exatamente em que momento ele cometeu as ações fatais. Apenas às 6h30, enquanto se preparavam para a troca de turnos, Noelle e Thomas entraram na sala de Epstein e soaram o alarme. A seguir, versão oficial, suicídio. Mas o público imediatamente notou coincidências estranhas. Primeiro, 8 horas inteiras sem supervisão. É praticamente impossível que 2 funcionários experientes violem o protocolo tão gravemente ao mesmo tempo, especialmente em um bloco onde está detido um prisioneiro tão importante. Em segundo lugar, tornou-se evidente que as câmeras de vigilância, que deveriam monitorar o corredor perto da cela de Epstein, não estavam funcionando corretamente naquela noite. De acordo com a agência Reuters, 2 câmeras localizadas próximas à cela falharam e as gravações delas se tornaram inutilizáveis. Os próprios gravadores de vídeo foram apreendidos pelo FBI para análise, o que confirmou que eles realmente tinham falhas técnicas. Mais tarde, também foi revelado que o vídeo da câmera, que deveria registrar o incidente anterior em 23 de julho, quando Epstein supostamente tentou tirar a própria vida, desapareceu misteriosamente devido a um erro de armazenamento de gravações. Essas circunstâncias abalaram a confiança na versão oficial aos olhos do público. A seção Epstein alimentou dúvidas adicionais. A perita forense encontrou em seu pescoço várias fraturas no osso hioide e nos cornos tireoideus. Essas fraturas podem ocorrer em enforcamentos, especialmente em homens com mais de 60 anos, mas também são típicas de vítimas de estrangulamento em assassinatos. A família Epstein contratou o famoso patologista Michael Baden, que esteve presente durante a autópsia. Em outubro de 2019, Baden declarou publicamente que, na sua opinião, as provas apontam mais para um assassinato do que para um suicídio. Ele destacou a força necessária para essas fraturas e questionou se Epstein poderia ter feito isso sozinho, ajoelhado. As camas nas celas do MCC são beliches e, segundo relatos, Epstein amarrou o lençol na cama de cima, ou seja, alcançando o chão. A perita oficial Barbara Sampson respondeu imediatamente que endossa totalmente sua decisão de suicídio e que não foram encontradas marcas de luta ou DNA de terceiros no corpo do falecido. Ela enfatizou que as teorias sobre o assassinato são infundadas e as palavras de Baden já se espalharam, destacando que uma parte significativa do público e dos especialistas não descarta a possibilidade de Epstein ter sido assassinado, encenando um enforcamento. Rumores sobre a lista de clientes de Epstein contribuíram para inflamar ainda mais a situação. Dizem que pessoas poderosas, para quem ele providenciava menores, poderiam temer a exposição durante o julgamento e teriam motivo para tirá-lo de cena. Não há provas diretas disso, mas as teorias da conspiração ganharam uma popularidade sem precedentes,
desde memes da internet até discussões sérias na mídia. Atualmente, a investigação oficial do Ministério da Justiça sobre as circunstâncias da morte de Epstein não publicou um relatório completo. É sabido que os guardas Noel e Thomas se declararam culpados de falsificação oficial e, após fazerem um acordo de adiamento de processo, evitaram a prisão. Eles foram apenas condenados a serviço comunitário. Em troca, forneceram informações à investigação sobre os eventos daquela noite. Isto confirmou que a negligência deles era real e não fingida. Nenhum sinal de conspiração deles com alguém para matar Epstein foi encontrado. Um dos presos do MCC, que trabalhava na lavanderia, enviou um e-mail à administração da prisão pouco depois da morte de Epstein. Jeffrey cometeu suicídio, com certeza. Todas as teorias da conspiração são absurdas. Este preso afirmou que ouviu Epstein rasgando lençóis para fazer a corda naquela noite. Seja como for, a morte de Jeffrey Epstein foi o ponto final em sua história pessoal, mas de forma alguma encerrou o caso. Pelo contrário, desencadeou uma avalanche de consequências, desde novas batalhas judiciais até reformas no sistema prisional. Nós devemos viver com as cicatrizes de suas ações até o fim de nossas vidas, enquanto ele nunca enfrentará punição, escreveu uma das vítimas, Jennifer Arrows, ao saber da morte de seu agressor. Para as vítimas, foi uma tragédia que as privou da chance de ver o culpado no banco dos réus. Para a sociedade, é um golpe na fé de que mesmo os criminosos mais influentes terão que enfrentar a justiça. Mas a história não terminou aí. A morte não encerrou nada e foi seguida por uma série de eventos que lançaram luz sobre o império sombrio de Epstein. Capítulo 9. Sombra póstuma. Após a morte de Jeffrey Epstein, a investigação do caso dele não só não parou, mas ganhou um novo impulso. O desaparecimento do principal acusado deu às autoridades a liberdade de ação, no sentido de que agora não era necessário guardar segredo da investigação por causa de um possível processo contra ele. Como observado pelo procurador-geral Barr, os cúmplices não devem dormir tranquilos. A investigação continuará. O procurador Geoffrey Berman confirmou: nossa investigação sobre a conspiração continua. Ao se dirigir às mulheres, essas palavras tranquilizaram as vítimas. Mesmo sem Epstein, elas esperavam por justiça contra seus cúmplices. Uma das principais fontes de informação foram os documentos anteriormente secretos, relacionados aos casos contra Epstein. E ainda no 15º ano, uma das vítimas, Virginia Roberts Giuffre, entrou com uma ação civil por difamação contra Ghislaine Maxwell e publicamente nomeou Maxwell como cúmplice de exploração sexual. Este caso foi resolvido em 2017, mas seus materiais permaneceram classificados como confidencial. Após a morte de Epstein, começou a luta legal dos meios de comunicação e organizações públicas pela divulgação desses materiais. O sucessor mais importante do caso criminal de Epstein foi, claro, o julgamento de Ghislaine Maxwell. Após a morte do financista, o público e as vítimas exigiram a punição de seus cúmplices. A investigação sobre Maxwell, que começou imediatamente após a morte de Epstein, reuniu provas rapidamente. Na manhã de 2 de julho de 2020, um agente do FBI bateu à porta de uma casa de campo em New Hampshire. Maxwell estava escondida lá. Ela foi presa sob 6 acusações, incluindo conspiração para exploração sexual de menores, transporte de menores com propósitos ilegais e falso testemunho. A acusação cobria o período de 1994 a 2004 e afirmava que Maxwell desempenhou um papel crucial ao ganhar a confiança de jovens meninas. Ela então as persuadia e preparava para encontros sexuais com Epstein e, às vezes, participava dos abusos. O julgamento de Maxwell ocorreu no final de 2021. Durante 3 semanas, o júri ouviu o testemunho de 4 mulheres que sofreram abuso na juventude. Cada uma contou como Ghislaine estava por perto, seja recrutando-as na escola com o pretexto de um trabalho de babá, seja acalmando-as antes da massagem de Epstein, ou até mesmo participando diretamente dos atos lascivos. Em 29 de dezembro, Maxwell foi considerada culpada em 5 das 6 acusações. Em junho de 2022, o juiz a condenou a 20 anos de prisão. Muitos consideraram esta sentença
como um ato de justiça tardio, mas importante. E embora o principal criminoso tenha escapado da punição, sua braço direito foi responsabilizada por suas ações. Após a sentença de Maxwell, a atenção voltou-se para outros possíveis cúmplices. Alguns nomes já foram mencionados, mas a maioria ainda permanece desconhecida. A sombra póstuma do caso Epstein, essencialmente sobre a lenta exposição do sistema e das pessoas que permitiram que seus crimes ocorressem e ficassem impunes. Cada novo pacote de documentos, cada processo ou reportagem destaca outro aspecto da negligência dos funcionários, o silêncio dos amigos ou a ganância das instituições que lucraram com o dinheiro de Epstein. Para as vítimas, o mais importante é que suas vozes foram ouvidas. Em agosto de 2019, um juiz em Nova York realizou uma audiência especial onde todas as vítimas de Epstein foram convidadas a falar antes de encerrar o caso criminal devido à sua morte. Mais de 20 mulheres aproveitaram a chance. Muitas falaram em público pela primeira vez. Elas falaram sobre sua dor e raiva, sobre os anos que levaram para ter coragem de falar, e como sentem que Epstein roubou delas a chance de justiça ao tirar sua própria vida. Mas ao mesmo tempo, eles expressaram determinação em buscar justiça contra todos os envolvidos. Assim, a sombra póstuma de Epstein é uma série de novos nomes que vieram à tona. São documentos que antes estavam escondidos nos arquivos, mas agora estão disponíveis. São casos criminais e civis que continuam, apesar da ausência de um dos protagonistas. E por fim, é a sociedade percebendo que o caso Epstein não é apenas uma coincidência, mas um sintoma de um problema mais profundo. Este problema é um sistema que permite que pessoas extremamente ricas e influentes evitem a responsabilidade comprando silêncio e favores.